Eterno Deus, Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te apresentar o Teu Filho, que irá ministrar a palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, conforme a nossa necessidade. No abrir e fechar a boca do Teu servo, Senhor, que venha, Senhor, falar conosco, Pai, nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, amém? É uma alegria, uma satisfação sempre retornar a esta casa que nos acolheu de forma muito carinhosa no período em que nós estivemos por aqui, né? Pastoreamos um tempo aqui os irmãos, acho que alguns nem lembram mais, né? Acho que o André, quem lembra de mim aqui? Levanta a mão. Opa, tem uma galera aí que lembra. Deus abençoe, pastor Luiz, Deus abençoe, pastor Wilson, a minha querida irmã Célia. A irmã Célia é uma mulher de Deus, uma bênção, né? Deus abençoe cada irmão. Josias, perturbo o Josias no WhatsApp todo dia, o Ricardo, tantos outros irmãos aqui. Eu não quero falar o nome de todo mundo para não correr o risco de esquecer alguém e alguém ficar triste depois. O pastor André não lembrou de mim, né? Deus abençoe, irmã Zilda, mãezinha. Glória a Deus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo de número... Nós vamos ler o capítulo de número 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4:10, aliás, moço, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos dar uma ênfase aqui no verso de número 10. Nós vamos dar uma ênfase no versículo 10. No capítulo 10, no capítulo 10, só a parte A do versículo. Diz assim. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo de número 7, e aí nós vamos dar uma ênfase na parte A do versículo de número 10. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Amém? Eu vou louvar a Deus ainda também com louvor. Enquanto eu louvo, os irmãos orem em espírito. Eu ouvi falar do amor e da paz que transmitias, e saí ao seu encontro, dia e noite, noite e dia. Eu ouvi sobre tuas curas e de tuas maravilhas, e crescia a vontade de te conhecer um dia. O meu grito era oculto, só eu mesmo que ouvia. Minhas forças terminavam, mas a esperança crescia. Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia. Onde é que está Jesus?
é a pergunta que eu fazia. Eu estou aqui em todos os momentos, estive tão perto. Você me procurava e eu aqui estava. Cante comigo, quem sabe? Por todo esse tempo eu tive fome e me deste de comer. Responde, igreja. Eu tive sede, estive nu. E o quê? E me vestiste. Eu estou aqui em todos os momentos, estive tão perto. Você me procurava e eu aqui estava por todo esse tempo. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Agora vem pro céu orar comigo. Sou Jesus, teu grande amigo. Agora vem pro céu orar comigo. Sou Jesus, teu grande amigo. Agora vem pro céu orar comigo. Sou Jesus, teu grande amigo. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus deve ver nas nuvens do céu. Vai surgir o compasso com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus quem breve vem. Ó, e quem não estiver com seu nome escrito lá no céu, esse não vai
vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus deve vir nas nuvens do céu, vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus deve vir. Quem está esperando aí, levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos o momento, mas nós sabemos que será uma surpresa. E nós devemos estar prontos a todo instante. Queridos e amados irmãos, hoje é um culto de missões. E é o primeiro culto praticamente que prego de missões esse ano, de 2019. O ano acabou de iniciar. E com eles inicia também as metas, projetos, sonhos, planos. Certamente você já deve ter se ajoelhado e dito ao Senhor quais são os seus objetivos para esse ano, os projetos para esse ano. E sempre na vida do cristão, junto com as conquistas, precedendo as conquistas, também vem os desafios, as dificuldades, as lutas, as provas. Eu gostaria de falar essa noite subordinado ao tema o obreiro aprovado. Mas para falar do obreiro aprovado, dentro desse texto que ora ali, do capítulo de número 4 e o verso de número 7 em diante, até o versículo de número 10, a parte A do versículo de 2 Timóteo, vai falar do fim da carreira de um homem espetacular. Os irmãos já sabem da admiração que eu tenho por todos os apóstolos, sobretudo em especial ao apóstolo Paulo. Paulo é uma referência, Paulo é um modelo de crente, Paulo é um exemplo de obreiro, Paulo é a quem se deve espelhar para todos os quesitos da vida cristã. Porque Paulo aprendeu a passar privações, Paulo passou tentações, Paulo foi diversas vezes preso, humilhado, foi perseguido, foi rejeitado pelos seus próprios irmãos na igreja de Corinto. Pediram uma carta de Paulo para que ele se apresentasse à igreja, a igreja que ele batizou, que ele ganhou, que ele discipulou. Paulo sofreu conflitos entre amigos. Paulo perdeu a amizade de Pedro. Paulo perdeu a amizade de Barnabé, seu companheiro de viagem. Paulo foi castigado. Até o próprio Deus colocou Paulo em uma prova que ele chama de espinho na carne. E ele dá o sobrenome de mensageiro de Satanás. Esse Paulo, esse homem está finalizado. Esse texto está declarando o final da história e da carreira de um homem espetacular para a história.
nunca houve e nem haveria alguém com a capacidade que Paulo tinha para a obra missionária. Conhecido como o missionário dos gentios, o apóstolo dos gentios, Paulo superou até os melhores apóstolos da época. Paulo era um homem crente, mas Paulo está finalizado. Paulo está vivendo um período de forte perseguição. Nero havia prendido Paulo na capital de Roma. Imagina o que era para a igreja naquele tempo, naquela época, para a obra missionária, receber a notícia que o seu maior líder, que o modelo, o exemplo, estava preso. E não obstante estar preso, Alain, mas ele estava condenado à morte, sentenciado. Paulo sabia que o seu fim já tinha chegado. Por diversas vezes nós vemos Paulo fortalecendo a igreja, dizendo: olha, eu pretendo estar convosco outra vez, e vos saúdo. Mas dessa vez nós vemos Paulo começando o texto dizendo: terminei a carreira. Nós vemos Paulo dizendo: combati o bom combate. Nós vemos Paulo dizendo: o tempo da minha partida já está próximo. E não existe dor maior para um obreiro aprovado como Paulo do que reprovar um obreiro que andou com ele. Porque Paulo era um homem de difícil relacionamento. Todos nós temos defeitos. Paulo gostava de andar só. Paulo não era muito da multidão. Se quisesse que uma festa por ali, talvez ele ia lá, comia o bolo, fazia uma oração e saía. Paulo não era muito social no que diz respeito às amizades. Mas ele sempre destaca nas suas cartas alguns companheiros que são especiais, do círculo íntimo de amizade, gente que suportava andar com Paulo. Não era fácil, mas gente que conseguia aguentar andar perto dele. E ele destaca no texto que um dos obreiros que andava com ele era Lucas. Lucas era o melhor amigo de Paulo. Ele diz assim, olha, no texto, se corrermos o texto, ele vai dizer o seguinte: todos me deixaram, só Lucas está comigo. Ele declara que alguém ficou com ele no final. E é engraçado, eu quero já abrir um parênteses aqui, que não tem muita coisa a ver com a mensagem que estou pregando, para a finalidade que quero, mas eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que no momento dos mais difíceis e das mais difíceis provas que eu e você passamos, Deus sempre levanta um Lucas para ficar com a gente no final. Quem é o seu Lucas? Quem é que aguentou a bronca com você? Quem é que segurou do teu lado quando todo mundo te deixou? Deus sempre levanta alguém para dizer: eu estou contigo, não arreda o pé. Pode todo mundo dizer que não acredita em você, eu acredito em você. Eu estou contigo e não abro. Pode vir todo mundo para cima que nós aguenta junto. Paulo fala com alegria, com prazer. Ele disse: só Lucas está comigo. E para Paulo é o suficiente. E aí você vai correr nos textos das cartas paulinas e você vai ver que Lucas sempre está presente com Paulo nos embates. Coisa boa é quando você está na prova, você poder ligar para alguém, para poder contar com alguém, para poder desabafar com alguém, sabendo que essa pessoa não vai te trair, sabendo que essa pessoa não vai te decepcionar. Como é bom ter um Lucas perto da gente. Aqui é um segredo de Deus para você: procure um Lucas para ficar perto de você, e de preferência aquele que não te abandona no momento difícil. A gente só descobre Lucas quando a gente está na prova, porque quando a gente está na bênção, está cheio de gente em volta.
Enquanto Paulo estava solto, era um monte de gente puxando sardinha para ele, era um monte de gente em volta de Paulo, não dava nem para identificar quem era amigo e quem era inimigo. Mas na hora que Paulo ficou preso, na hora das dificuldades de Paulo, Paulo disse: só Lucas permaneceu comigo quando todos me deixaram. Agora, dentre essa referência maravilhosa, magnífica de Paulo, nós vamos também ver Paulo destacando no começo do versículo 10, ele diz: porque Demas me abandonou, amando o presente século. Se por um lado é prazeroso para o líder fazer referência a alguém que fica com ele no momento de maior dificuldade, como não será triste também para este líder fazer referência de alguém que fracassou na fé, de alguém que parou na caminhada, de alguém que abandonou a Deus. E ele destaca o motivo, e o motivo é o motivo nuclear. Ele disse: amando o presente século. Confesso aos irmãos que quando li esse texto, me deixou bastante abatido. Confesso aos irmãos que eu tenho estudado o livro de Paulo, e esse texto tem me deixado triste, porque como é que pode? O que me leva à pergunta: por que um obreiro da qualidade de Demas, que andava com o maior ícone da história da igreja daquele tempo? Vocês não estão entendendo o que era andar perto de Paulo. Andar perto de Paulo era andar perto da sabedoria. Andar perto de Paulo era andar perto do homem, o único homem na Bíblia que tinha 9 dons. Andar perto de Paulo era andar perto de alguém que te motiva, que diz: vai dar certo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, somos mais do que vencedores, vamos para frente que já deu certo, a vitória é nossa. Era andar perto de alguém que, enquanto você está dizendo a luta é grande, a prova é grande, está dizendo: vai dar certo, você vai vencer, não se preocupe, o Senhor é conosco, a batalha já está vencida. Aleluia. Perto de Paulo era andar perto de alguém entusiasmado com a fé, alguém que até o último momento preso, irmã Zilda, dentro de uma cadeia, sem recursos nenhum, Paulo apelou para um, apelou para outro, apelou para outro, mas chegou um momento que não havia mais nenhuma instância que pudesse livrar a pele de Paulo da morte. E agora Paulo disse: se aproxima o tempo da minha partida, já não há mais nada a ser feito, mas eu quero deixar para vocês um segredo, eu quero deixar uma receita. Eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, fui até a última, como é que fala? Posição da minha carreira militar. Quando ele diz combati o bom combate, quando eu terminei a carreira, ele está declarando que não há mais posto nenhum para subir. Ele disse: cheguei no último posto da minha carreira, dentro do exército de Deus. Paulo está dizendo: já não há mais gemadas para serem colocadas no meu ombro. Paulo está dizendo: já não há mais comendas para serem recebidas. Paulo está dizendo: já não há mais lugar para colocar estrelas no meu peito. Eu terminei a minha carreira. Paulo está dizendo: o dever já foi cumprido. Paulo está dizendo: eu já terminei o trabalho, já fiz o que era para ser feito. Paulo está dizendo: eu estou satisfeito. E aí Paulo diz: mas tem uma coisa importante que vale muito mais do que tudo que eu fiz. Eu guardei a minha esperança, eu guardei a minha fé, eu guardei a minha confiança, eu guardei a minha comunhão, eu guardei a minha espiritualidade, eu guardei a minha obediência, eu guardei a minha santidade. O que leva um obreiro como Demas, um obreiro que andava com Paulo, porque não era todo mundo que podia
de andar, irmã Marlúcia, com um homem como Paulo. Paulo pegou João Marcos lá no começo da carreira de João Marcos. Paulo destruiu João Marcos. Paulo disse: não serve para andar com a gente. Tira esse menino de perto de mim. Porque ele negou a fé. Ele negou o fogo. Na hora que nós estávamos na peia, ele pegou o beco. Não quero esse cara perto da gente. Não dá para trabalhar conosco. Para andar com a gente tem que aguentar pancada. Barnabé disse: tenha calma, rapaz. João Marcos é meu sobrinho. Vamos ter paciência com ele. Ele é jovem, não interessa. Se negou agora, vai negar lá na frente. Demas tinha o privilégio de andar perto de um homem crente. E aí o que me chama a atenção é como é que eu ando perto de crente e me desvio. Como é que eu ando perto de alguém que ora? Como é que eu ando perto de alguém que chora na presença de Deus? Que tem uma vida consagrada, que tem um exemplo cristão. Eu ainda consigo me desviar da presença do Senhor Deus. Que história trágica! Deveria ser tirado da Bíblia. Não deveria se referir ao nome de Demas, porque alguém que deserta dos batalhões de Cristo não merece estar com o nome nos anais da Bíblia Sagrada. Que vergonha! Por que Timóteo botou esse cara aqui? É triste. Paulo disse: ele abandonou a fé, ele negou a fé, ele trocou Cristo pelo mundo, ele trocou a salvação pelas coisas deste mundo. Os prazeres desta vida o chamaram e ele simplesmente atendeu. É certo, irmãos, que não é fácil servir a Cristo. É certo que não é fácil ser obreiro de valor. Não é fácil manter a fé intacta. Todos os dias sofremos tentações. Todos os dias sofremos todo tipo de perseguição. Todos os dias o mundo nos convida para prazeres que são efêmeros, prazeres que são passageiros. É Deus puxando você daqui e o mundo puxando você de lá. É verdade que o mundo tem mais coisas prazerosas do que aqui dentro. É verdade que alguém diga assim: pastor, mas é tão monótono ser crente. Pastor, mas é tão chato. Quando eu não era crente, tinha festa todo dia, era forró, eu encontrava os amigos, nós bebíamos, nós fazíamos churrasco, e agora é só prova, é só peia, é luta de um lado e de outro. A gente vai para o culto, e quando a gente chega em casa, às vezes não tem nenhum pão para comer. Dia de domingo, os meus amigos vão para o shopping, os meus amigos vão para a praia, vão para o show de humor, vão lá para o Castelão assistir jogo. Eu vou para a igreja e termino o culto, eu vou para casa e ainda consigo pegar o show do 1 milhão, porque não tem nada para fazer. É verdade. Ser crente não é fácil. Ser crente nesta terra também não é prazeroso. Pastor, é verdade que o senhor está falando isso? É. Porque as promessas de Deus para a nossa vida não estão condicionadas ao que estamos vivendo aqui na terra. As promessas de Deus para nós estão guardadas para nós gozarmos o dia que nós subimos para as mansões celestiais. A esperança da igreja não é aqui na terra. Aqui na terra, meu irmão, eu não tenho promessa de Deus de nada. As promessas de Deus para a minha vida é quando eu subir para a glória. Deus tem reservado vitória, alegria, felicidade, paz e abundância de tudo que não tenho. Arabacandaraias. Aleluias. Olhe para o irmão, eu sei que tem gente que não gosta, mas é profético. Por favor, obedeça o pregador dessa vez. Depois vocês não me chamam para pregar mais. Olhe para o teu irmão, deixa quem está do teu lado aí, dê uma olhadinha para ele. Isso aqui se chama comunhão. Olhe para ele, isso. Diga para ele: aguente firme, meu irmão.
Diga, eu sei que não é fácil. Diga, eu quero ser um Lucas na tua vida. Diga, você vai conseguir, nós vamos subir junto. Nós não vamos abandonar a fé, as tentações são grandes, mas nós vamos vencer. Quem quer ser vencedor aqui, levante a mão em nome de Jesus e glorifica o nome dEle, porque nós somos mais do que vencedores. Oh Demas, oh Demas, por que você abandonou a fé, Demas? Que triste para Paulo terminar a carreira e receber a notícia, irmã Marlúcia, que um dos melhores amigos dele, porque Demas era no círculo íntimo, só andava Paulo, Demas e Lucas. Você tem noção que é isso? Quando Paulo ia para uma festa, eram os dois que iam junto. Quando Paulo ia orar, eram os dois que iam junto. Quando Paulo ia para a igreja, eram os dois que estavam juntos. E agora Paulo recebe a notícia de Tíquico. Tíquico, o fiel companheiro que levava a mensagem, o escudeiro de Paulo, talvez chega para Paulo e diz para ele: Paulo, tem uma notícia não tão agradável para te entregar. Se diga, eu estou aqui para receber as suas orientações, para levar para as saudações para os irmãos, que era Tíquico que levava. Paulo estava preso, então Tíquico pegava as mensagens de Paulo, as cartas de Paulo, os bilhetes de Paulo e saía distribuindo para as igrejas na Ásia e na Europa. Aí Paulo recebe a notícia mais triste para ele na cadeia. À beira da morte, Paulo recebe que um dos obreiros mais fiéis, mais leais, estava perto dele, acabara de exercer, acabara de abandonar, acabara de sair, de deixar o Evangelho. Porque Paulo deixa claro isso, Paulo abandonou amando o presente século, trocou a salvação. Eu poderia, conhecedor exímio da história da igreja, entender que no primeiro século da igreja era difícil, foi um período de perseguição ferrenha para a igreja. O ano era 64 depois de Cristo. O dia 14 de julho de 64 depois de Cristo, Nero, o imperador de Roma, viu que a igreja crescia e decidiu colocar fogo numa rua de Roma, na rua mais importante de Roma. E quando ele colocou fogo na rua de Roma, ele disse: sabe quem foi que meteu fogo na cidade? Foram os crentes. Amando de Paulo. Paulo está preso e Paulo lá de dentro deu a ordem e eles queimaram a cidade. E o povo, a população, cidadãos de Roma, a cidade era como se ele tivesse colocado fogo numa aldeota. Os nobres da cidade, que nem sabiam a existência dos cristãos, eles só se preocupavam com eles, se reuniram e disseram: vamos atacar os cristãos. E cristão ia para a arena, e cristão ia para o meio do fogo nas praças públicas. A história diz que os cristãos foram queimados como postes nas ruas, e o cheiro de carne queimada desceu às catacumbas de Roma. Porque lá embaixo, nas catacumbas, debaixo de Roma, havia uma igreja incessante orando, e quanto mais batava lá em cima crente, mais crente crescia lá embaixo. E eu poderia justificar aqui, eu poderia, em nome de Demas, eu poderia justificá-lo talvez, dizer: Demas se assustou, Demas ficou com medo, porque ele sabia que a perseguição maior era: não matem os líderes. Olha só a mensagem que foi entregue por Roma para os soldados: não quero que matem nenhum dos líderes, eu quero que vocês prendam eles
Porque o interesse de Roma, quem está entendendo a mensagem, diga amém, não era matar a liderança, era fazer a liderança servir de exemplo. E você sabe o que eles faziam com os líderes? Eles ofereciam aos líderes o direito de viverem de forma livre, como cidadão romano, tendo o direito de ir e vir, sem sofrer nenhum dano, e ainda dava cidadania para quem não era cidadão romano. Mas a única coisa que era pedido era que eles negassem a fé e assinassem publicamente, para que fosse colocado nas paredes de Roma, de que aquele líder havia desertado da fé cristã. O propósito era, cada crente que lesse aquela mensagem, iria dizer: olha, você viu o que houve com o irmão Demas? Ele simplesmente abandonou a Cristo e hoje está vivendo bem. Olha, Demas abandonou o Evangelho e ele não morreu. Ele está andando livremente. Ele tem casa, ele ganhou cidadania romana. E mal ele sabia que ao negar a fé de forma pública, ele estava declarando que ele era um covarde e que ele não merecia a coroa que Paulo estava prometendo para aqueles que amam a Cristo. Às vezes eu tenho às vezes vontade de voltar para trás, porque eu sou ser humano. Não vamos ser hipócrita não. Vamos parar com essa mediocridade no evangelho que nós estamos vivendo hoje. Está cheio de super-homem no evangelho. Eu não sou super-homem. Eu não tenho peito de aço. Eu não sou blindado. Eu posso cair a qualquer momento. Por isso que eu digo, não olhe para mim, olhe só para Jesus. Porque daqui a pouco eu dou uma cambaleada e você vai dizer: ah, agora eu vou sair da igreja porque o pastor André era uma referência para mim, agora eu vou morrer também. Eu peço a Jesus que ele segure nas minhas mãos. Se ele deixar eu segurar na dele, de vez em quando eu quero soltar. Mas às vezes quando eu começo a olhar para trás e ter vontade de voltar por causa das lutas, eu olho um longo caminho que já percorri e eu digo: cheguei até aqui. E a distância que eu caminhei na presença de Deus já não me dá mais motivos para voltar para trás. Porque quando eu olho para trás e em seguida eu olho para frente, eu começo a ver que atrás ficou um caminho que até perco a visão na silhueta da estrada. Mas quando eu olho para frente, eu já começo a vislumbrar, aleluia, as mansões celestiais que estão preparadas, vitórias, bênçãos de Deus. Eu começo a perceber que está perto, a volta de Jesus está se aproximando, e na proximidade da volta de Jesus eu também vou me aproximando dele. Então eu olho para trás e percebo que o caminho que está atrás de mim, ele está tão movediço. E eu começo a ver que alguns companheiros que andaram comigo e que começaram uma carreira do meu lado, estão afundando de um lado, estão afundando de outro. E eu digo: Deus, não dá para voltar mais atrás para socorrê-los. O que eu tenho que fazer agora é andar para frente. Paulo vai dizer no livro de Filipenses, ele diz assim: olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para as que estão diante de nós. Eu não posso olhar para trás. O que ficou em 2018 ficou em 2018. O que eu não conquistei em 2018 eu não conquistarei mais. Mas Deus tem coisas reservadas para 2019. Vai para frente, caminhe, prossiga, marcha, porque o que Deus tem para você ainda vai se revelar. Fique firme, aguente firme, segura um no outro.
Sabe o que é que nos reprova diante de Deus? Não é a nossa falta de qualificação. Sabe o que é que nos reprova diante de Deus? Não é a nossa incapacidade. Porque Deus chama pessoas incapazes e as torna capazes. Deus pega pessoas desqualificadas e as qualifica. Ai, eu não tenho qualidade para isso. É este que Deus quer. Senhor, eu não sei falar, sou um menino. Não diga sou uma criança, porque aonde quer que eu te mandar, tu irás. E a quem eu mandar você falar, você vai falar. Senhor, eu não sou Moisés. Cala a boca, tenha coragem, tem bom ânimo e caminha, porque eu sou contigo. E como fui com Moisés, eu vou ser contigo, e tu vai passar o Jordão com o povo. Deus sempre encoraja, Deus sempre capacita, Deus sempre qualifica. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te chamou. Você foi escolhido pelo Senhor, e não há nada que você possa fazer a respeito. Pastor, se não são as nossas desqualificações e nem a nossa incapacidade, já vou terminar a mensagem. O que é então, pastor, que nos reprova diante de Deus? O que nos reprova diante de Deus são as nossas escolhas e as nossas atitudes. E a pergunta que me remete agora é: quais são as atitudes que você tem tido diante das lutas e das dificuldades? Quais as atitudes diante das tentações? Quais as atitudes, quais decisões você tem tomado diante das ofertas que têm sido feitas a você, dos desafios que têm sido colocados para você? Demas andou com Paulo, mas no final da carreira nós vamos ver Paulo dizendo: eu venci. E nós vamos ver Paulo dizendo: Demas não venceu. Não existe vergonha maior para um soldado do que desertar. Diz a história que Alexandre o Grande conquistador, Alexandre o Macedônio, o grande conquistador da Grécia, do mundo antigo, Alexandre, quando terminavam as batalhas, ele passava no meio dos seus pelotões e ele ia verificar os seus soldados, e ele chamava um dos seus capitães. Ele dizia: haveria entre nós algum desertor, algum soldado que abandonou a guerra, que fugiu, que teve medo, que se escondeu, covardou? E alguém dizia: Alexandre, tem um jovem que teve medo na hora do embate, da batalha, ele simplesmente correu, mas é jovem, tenha paciência com ele, está assustado, está com medo. Alexandre disse: me leve aonde ele está. E quando levaram aquele jovem, levaram Alexandre até o jovem, Alexandre olhou para ele e disse: jovem, levante a sua cabeça. E o jovem levantou, ele disse: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Alexandre. Ele disse: mude de atitude hoje, ou então você mude de nome. Porque quem corre numa batalha não tem capacidade de levar o nome que você leva. Você e eu somos cristãos, levamos um nome que é poderoso e que a Bíblia diz que está acima de todo nome. Nós não temos motivo para nos acovardar. Nós não temos motivo para trocar o evangelho por um pedaço de nada, porque é só ilusão, é um prato de lentilha. Nabote recebeu a proposta para trocar a vinha dele por toda a riqueza que Acabe poderia oferecer. Acabe disse: lhe darei outra vinha melhor, ou lhe darei em dinheiro o valor que ela tem e além do que você precisa. Nabote olhou para Acabe e disse: guarde-me o Senhor de que eu venda a herança dos meus pais.
Deus nos capacite, que Deus nos dê força, que Deus nos dê resistência, que Deus nos dê resiliência. O que é isso, pastor André? Capacidade de se refazer diante das lutas. Você pode cair, mas se levanta. Você pode se abater, mas se alegre. Você pode ficar desanimado, mas se anime, se encoraje. Porque você tem o que ninguém tem. Você tem a presença do Senhor. E a presença de Deus nos fortalece. A presença de Deus nos anima. A presença de Deus nos enche. A presença de Deus nos dá força para continuar a caminhada. É triste que Demas entrou para a história como um derrotado. Pastor, mas se esse homem aí entrou para a história como derrotado, por que ele está na Bíblia? Para servir de exemplo para mim e para você, para não fazer do jeito que ele fez. Porque quando nós pensamos em fazer o que Demas fez, nós lembramos lá em cima o que Paulo fez. Paulo disse: ei, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé em Cristo. Agora a coroa de justiça me está guardada. E aí Paulo disse: eu não sou egoísta, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Quem ama a vida de Cristo aqui, levante a mão. Essa coroa será compartilhada com você também. Não importa a luta que você esteja vivendo, permaneça firme, continue a caminhada, mesmo fraquinho, mesmo pecando. Você vai pecar, vai pedir perdão, vai pecar de novo, vai pedir perdão de novo, e vai pecar de novo, e vai pedir perdão de novo, e vai pecar de novo, e assim será até o dia que Jesus voltar. Tomara que ele venha no dia par. O dia ímpar a gente pode ficar. Pequei hoje, pedi perdão amanhã. Pequei hoje, perdão. Tomara que ele venha no dia que a gente pedir perdão. Tem dia que eu olho para Jesus e digo: Jesus, hoje dá certo. Se o Senhor quiser me levar hoje, hoje é de primeira. Não dá nem para enroscar no caminho, não. Mas tem dia que eu digo: Jesus, só mais um minutinho só, porque vai dar errado. Não vem agora não, que vai dar errado. Porque tem dia que a gente não está bem. Mas a vida cristã é assim, pastor Luiz. Tem um dia que a gente está bem, tem um dia que a gente não está bem, tem um dia que a gente está firme, tem um dia que a gente está fraco, tem um dia que a gente está crente, tem um dia que a gente está cru. Para finalizar a mensagem, tem gente que não gosta. Olhe para o teu irmão mais uma vez. Diga para ele: não importa o pecado que você cometeu ontem, o que importa é o que houve hoje entre você e Deus. Não faça como Demas, não perca o entusiasmo. Demas andava perto de Paulo, mas perdeu a vontade de orar. Perdeu o desejo de louvar. O louvor já não fazia mais diferença. A pregação já não falava mais com Demas. Tudo que Deus falava, ele dizia: é indireta do pastor, ou a mensagem não é para mim. Demas se tornou uma pessoa tão fria que, embora estava próximo de Paulo, bastou Paulo separar-se dele de forma corpórea para que ele se afastasse de Deus. Aí fica outra palavra aqui, pastor. E eu deixo mais uma palavra para você aqui, mais um conselho para você. Fique perto de quem está sustentando a tua fé. Se você sabe que não tem capacidade de andar só, se você sabe que não vai suportar caminhar sozinho, fique perto de quem está mais crente.
Fique perto do pastor, fique perto da tua esposa se ela é mais crente que você, fique perto do teu esposo se ele é mais crente que você, fique perto da sua mãe se ela é mais crente. Não saia de perto de quem está perto de Deus, porque senão você pode abandonar a fé. Curve a sua cabeça nesta noite. Querido Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, humildemente eu te peço nesta noite, que o Espírito Senhor que estava em Demas, que ele não venha, Senhor, sobre nós, mas que o Espírito que estava em Paulo nos sustente. Deus, nos ajuda na caminhada, porque os dias são maus, os tempos são difíceis. Estamos vivendo um caos aqui em Fortaleza, Senhor. Estamos preocupados com as idas e vindas. Temos que administrar nossa fé e ainda temos que nos preocupar com a nossa vida cotidiana, Senhor. Amanhã, segunda-feira, nós não sabemos o que será. Muitos de nós estamos preocupados com as notícias que iremos ouvir, Senhor. Quantos morreram, quantos foram presos, quem viveu. Certamente, Senhor, a probabilidade de uma dessas coisas nos atingir é muito pequena, Senhor, porque o Senhor está conosco. Mas o Senhor também, Pai, provou os teus filhos do passado, que passaram por morte, passaram por torturas, passaram por privações, passaram por perseguições. E o que nós somos de melhor do que eles? Ó Senhor, nós também entendemos que eles eram mais crentes do que nós. Quando olhamos para a história, Senhor, vemos que eles eram mais firmes do que nós. Nós lutamos para viver, Senhor, e eles exultavam em morrer. Eles ficavam felizes quando sabiam que chegou a hora de morrer, enquanto nós ficamos assustados. E nós te pedimos esta noite, Pai, cuida do teu povo, Senhor. Porque, ó Deus, muitos estão pensando até em desistir, Senhor. Ontem eu ouvi alguns áudios que foram enviados para o WhatsApp, viralizando, Senhor, nesta cidade, assustando a igreja, intimidando o evangélico, o povo de Deus, dizendo que agora tem que atacar as igrejas, que agora tem que matar os crentes, que agora tem que atirar dentro das igrejas. Senhor, nós já conhecemos essa voz. Senhor, a tua palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja aqui está comandada pelo general dos generais. Nós não estamos confiando na justiça, na segurança nacional. Nossa preocupação, Senhor, não é com o Socungate, não estou preocupado com o Cotan ou com o Senhor Choque, não. A nossa segurança, ela está firmada no Evangelho, está firmada em Deus, está firmada na tua palavra, e ela diz que o Senhor é nosso socorro, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é quem nos guarda. A igreja está protegida pelos teus anjos. Oh Deus, doeu ontem, o Senhor, ouvir o meu filho dizer no carro: pai, não fala que o Senhor é crente não, porque estão querendo matar os crentes. Quantas vezes, Senhor, o inimigo tenta nos assustar, para nós abandonarmos a fé, para nós largarmos as promessas. Mas esta noite eu vim aqui como profeta teu, como mensageiro teu, Senhor, e eu vim dizer a este povo: permaneça firme, porque aquele que prometeu é fiel, e Ele vai fazer cumprir as suas promessas. Ele vai terminar o que Ele começou, Ele vai completar o que Ele começou. Fique firme, igreja do Senhor. Continua conosco, Senhor. Só o Senhor, ó Pai,
Só o Senhor é a nossa razão, é o nosso motivo maior para que permaneçamos na tua presença. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para Cristo. Pai do Senhor.